Pessoal, então vamos lá. Olha só, a exceção de incompetência territorial, ela já é um pouco mais específica, um pouco mais técnica, né? Porque a outra é uma questão de natureza pública, né? Então, é uma questão que o juiz pode reconhecer, né? O juiz, caso passe batido pelos dois advogados, tanto da empresa quanto do reclamante, ele mesmo vai reconhecer isso e vai julgar de ofício, né? Agora, já a exceção de incompetência territorial, né? Eu estava falando da incompetência material, que é absoluta a natureza. Agora nós temos a exceção de incompetência territorial. Essa, presta atenção aqui, pega a cor da caneta vermelha para mim. Você vai colocar que a incompetência territorial, ela é relativa. Ela é relativa, tá certo? Por que ela é relativa? Porque aí depende de iniciativa das partes. Olha só, caso o advogado da empresa ele não apresente no prazo legal, que eu já vou falar qual é, a exceção de incompetência territorial, vai acontecer o que a gente chama de prorrogação da competência. Essa competência ela vai ser prorrogada, vai ser prorrogada, né, para aquele foro que a ação foi distribuída, né? E aí, qual é a competência da Justiça do Trabalho, né? A competência territorial? A gente falou isso já numa aula específica, né? Tá no nosso livro, tá no nosso conteúdo, né? Na nossa apostila. E, em regra, a competência para distribuir uma ação trabalhista é o último local de prestação de serviços do trabalhador. Nada impede que esse reclamante, né, quando ele for ajuizar uma ação, ajuize em outro lugar. Por exemplo, ele foi contratado e trabalhou em Rio Verde, mas ele se mudou para Goiânia e aí lá é o domicílio dele. E ele resolve entrar com uma ação e ele entra lá, porque é mais fácil para ele. Lá é o domicílio dele. E aí olha só, quando a empresa receber essa notificação, a notificação ela é equivalente à citação, né? Então, quando ela for notificada disso, cabe a ela arguir, né, em sede de defesa, que Goiânia, né, é incompetente. Que Goiânia, o juízo de Goiânia, de uma das varas do trabalho de Goiânia, é incompetente. Que a competência é de uma das varas do trabalho de Rio Verde, né? E caso não faça isso, a empresa não faça isso, o advogado não apresente essa exceção, o que vai acontecer? Vai acontecer a prorrogação, né, da competência para a vara de Goiânia. Goiânia, né, um juiz de Goiânia que vai julgar essa ação. Essa prorrogação de competência ela está prevista na súmula 33 do STJ, que por analogia é aplicada à Justiça do Trabalho, tá bom? Agora, ela é regida, a exceção de incompetência territorial, pelo artigo 800 da CLT. Olha só como é que era feito antigamente. Vou falar como é que era feito antigamente, antes da reforma trabalhista. Quando uma empresa ela recebia uma notificação, né, ela recebia uma notificação de uma audiência de conciliação, uma audiência inicial ou uma audiência una, e ela deveria apresentar a sua defesa naquela audiência, tá? Então, olha só, eu tive casos onde a gente advogava para algumas empresas e a gente sabe que o empregado, o chão de fábrica, né? Ele é aquele trabalhador mais simples, onde regiões como a nossa atraem trabalhadores do Brasil inteiro para trabalharem aqui. A gente sabe que na BRF, por exemplo, vem trabalhadores muito do norte, nordeste, né? O estado do Maranhão é um estado que tem muita presença aqui na nossa região, né? E aí esse trabalhador ele vinha trabalhar aqui, né? Porque existe uma oferta grande de emprego aqui. Ele era contratado aqui
trabalhava aqui durante todo o seu contrato de trabalho. Esse contrato ele era encerrado, né, extinto, né, dispensado sem justa causa, por justa causa, pedido de demissão. Esse trabalhador retorna para a cidade natal dele. Retorna lá para Belém do Pará, para Picos, no Piauí. A gente teve um caso em Picos, no Piauí, né, daqui de Rio Verde, pensa bem. E aí a empresa, olha só, ela recebia notificação e a exceção de incompetência, ela era apresentada dentro da contestação. E aí, olha só, deveria ter uma mobilização da empresa, do escritório de advocacia, para apresentar não só aquela exceção, mas toda a defesa de mérito, tá? Mandar um preposto que tinha que ser empregado, com carteira assinada e tudo mais, um advogado ou correspondente. Aí chegava lá, muitas das vezes o juiz aplicava uma teoria na época, que era a teoria do hipossuficiente, né, a competência do domicílio do reclamante. E aí olha só, qual que era a lógica que era usada. Mas espera aí, você já mandou o advogado para cá, você já mandou o preposto, você já apresentou defesa, né? Então não é difícil para você estar vindo aqui. Já foi feito mais da metade dos atos que devem ser presenciais. E aí a competência acabava sendo prorrogada, entendeu? Por quê? A exceção de incompetência territorial, ela seguia a dinâmica da incompetência material. Ela era inserida dentro da contestação, em um tópico preliminar. Agora mudou. Agora ficou mais fácil, né? Ficou mais correto, ficou melhor, ficou mais compatível, né, com o procedimento. Vou explicar como é que ele é feito agora. Olha só, vou dar o exemplo desse funcionário, desse trabalhador lá de Picos. Ele trabalhou em Rio Verde, foi embora lá para Picos, no Piauí, e aí ele resolve entrar com uma ação trabalhista e ele resolve entrar lá no domicílio dele, na cidade dele, né? Mais fácil para o advogado que ele está contratando, né? Muitas vezes ele vir em Rio Verde numa audiência vai inviabilizar a ação dele, né? Então ele entra lá. A empresa vai ser notificada aqui em Rio Verde para comparecer numa audiência e apresentar a sua defesa lá em Picos do Piauí, uma vara do trabalho lá de Picos. E aí olha só, o que o advogado tem que fazer? Ele tem um prazo, anota para mim aí com uma caneta preta, de 5 dias. 5 dias úteis a contar do recebimento, da notificação. Ele tem 5 dias úteis a contar do recebimento para apresentar uma petição de exceção de incompetência territorial. Olha que interessante. Primeira questão. Não é 5 dias da juntada do AR. Não é. É 5 dias do recebimento. Beleza? 5 dias úteis. Recebeu a notificação. Ele tem 5 dias úteis para que faça, né, a apresentação da exceção de incompetência. Essa exceção de incompetência, ela vai ser uma petição específica e exclusiva para exceção de incompetência territorial. E lá você vai ter que expor, né, na condição de defesa, né, de advogado da empresa, do reclamado, você vai ter que mostrar lá, né, com base no artigo 651, que a vara do trabalho, né, que foi ajuizada aquela ação não é competente. E aí você vai juntar o contrato de trabalho, as alterações do contrato de trabalho, transferências, TRCT, e mostrar que aquele reclamante, aquele trabalhador, ele foi contratado em outra localidade, trabalhou em outra localidade, mas não naquela, e que o último local de trabalho é que deveria ser o local de distribuição daquela ação. Agora, olha, presta atenção, isso aí tem que ser feito com 5 dias contados do recebimento. Ela é exclusiva para esse fim. E a audiência que estava marcada, o que acontece com ela?
eu apresentei uma defesa, né, uma exceção de incompetência, mas eu tenho uma audiência marcada, né, e tudo mais. Olha só, ao apresentar essa exceção de incompetência territorial, o juiz ele vai cancelar a audiência que estava marcada, intima o reclamante para impugnar aquela exceção de incompetência, e aí o feito fica suspenso, fica, né, sobrestado até o julgamento da exceção de incompetência territorial. Se procedente, né, se a empresa tiver razão, ele remete os autos para a vara de trabalho competente. Se não tiver razão, ele julga improcedente e redesigna aquela audiência que tinha sido cancelada. Tá certo? Então, isso aqui, eu tenho clientes, né, que a gente advoga, que eles trouxeram para mim a notificação dias depois, né? Então não consegui apresentar exceções de incompetência muitas vezes por causa disso, porque a empresa, o reclamado, ele recebe a notificação, aí ele lê lá na notificação que tem uma audiência marcada para daqui 30, 60, 90 ou até mais, né? E aí ele se preocupa, eu recebi essa semana a notificação, na semana que vem eu procuro meu advogado, né? Às vezes, muitas vezes trabalha em fazenda, a empresa, o dia a dia é muito corrido, né? Ele deixa para procurar o escritório, o advogado, depois que passa aqueles 5 dias. Gente, aí o prazo é preclusivo. Se você não apresentar a exceção de incompetência territorial no prazo de 5 dias contados do recebimento, acontece a preclusão e aí vai acontecer o que a gente chama, né? O que a gente chama de prorrogação da competência. A competência ela prorroga para aquele local onde aquela ação já foi distribuída, tá bom? Então, vamos falar agora da questão de impedimento e suspeição do juiz, tá? São formas de exceção também, né? O processo do trabalho, o processo civil, uma das matrizes do processo, né? Uma das diretrizes básicas, né? Da equidade, da justiça em si, é a imparcialidade do juiz, né? É a imparcialidade, o juiz tem que ser imparcial, né? O juiz não pode, né, ter interesse na causa, não pode julgar por ser amigo íntimo, inimigo, né, das partes. Então, o juiz ele tem que ser imparcial, e essa imparcialidade ela tem que ser respeitada com muito critério, com muito rigor, né? E aí, olha só, então foi previsto, o legislador já vendo isso, né, a necessidade de ter uma rigidez quanto à imparcialidade, quanto ao impedimento de juiz, ele previu isso. A CLT ela está defasada quanto a isso, então aplica-se subsidiariamente, né, o Código de Processo Civil, e aí a gente vai ver as regras da suspeição e do impedimento lá no artigo 146 do CPC, tá? Artigo 146 do CPC, beleza? Então, olha só. Então, nossa aplicação subsidiária vai ser do CPC, né? Artigo 144 a 155 do CPC. E aí o juiz ele é suspeito ou impedido quando ele é amigo íntimo de uma das partes, inimigo das partes, quando ele já tiver atuado, né, naquele caso como promotor, como perito, né? Muitas vezes, olha só, o juiz, né, ele pode ter sido perito, pode ter sido delegado, pode ter sido analista, né, de um tribunal, atuado num processo. O processo demora muito, a gente sabe que demora. E talvez ele, nesse intervalo, né, entre a atuação dele lá atrás como perito, como policial, como promotor, nesse período ele tenha passado no concurso para juiz. E lá na frente ele ainda vai julgar aquele processo, né? Pode cair para ele julgar um processo que ele atuou como perito. Entendeu? Isso aí é um caso de impedimento, né?
Então a suspeição e o impedimento são situações que proíbem o magistrado de atuar. Então nós temos uma série de exemplos, né, que estão nesses artigos que eu falei para vocês, quero que vocês leiam com atenção, são mais de 10 hipóteses, né? Mas as principais são amizade íntima, inimizade, tá? Amizade íntima, inimizade, atuação no processo em um momento anterior, como perito, como delegado, como policial, ser parente das partes, ser casado, né, ou ter uma relação de parentesco com os advogados que estão atuando no caso, ou que seja sócio, ou que seu cônjuge ou parente seja sócio do escritório que esteja atuando, né? São situações, então, que podem influenciar na imparcialidade do juiz, que pode levar esse juiz a ter um interesse, mesmo que indireto, naquela causa. Se isso acontece, esse juiz, de ofício, né, ele já deveria renunciar o julgamento daquela causa. Mas muitas vezes não acontece. Eu já vi juiz, né, aqui na Vara do Trabalho, aqui de Rio Verde, a gente tem uma juíza aqui, que ela se declarou suspeita em todos os processos, né, de uma advogada. É uma advogada aqui que ela atua há mais de 20 anos, há quase 30 anos, se não me engano. Ela está todo dia na Vara do Trabalho e está todo dia lá, né, em contato direto, né, muita audiência, muito processo, acabaram se tornando amigas íntimas, entendeu? E aí ela optou, então, por não julgar mais as ações daquela advogada que se tornou amiga íntima. Então, para você ver, é uma juíza honesta, sensata, imparcial, e ela se considerou suspeita, né, daqueles processos, que a amiga dela, advogada, era a patrocinadora daquela ação, né, era a causídica daquele processo. Mas muitas vezes o juiz ele não se declara suspeito. Primeiro, às vezes, por ele não se considerar suspeito, né? Por ele achar que a amizade não é amizade íntima, ou por ele achar que uma relação não vai atrapalhar no julgamento dele, né? Mas você, como advogado, você não pode aceitar esse tipo de situação. Não pode correr um risco de ter um julgamento parcial, tendencioso, né? Então, a partir do momento que você toma conhecimento de um fato de impedimento ou suspeição, descobre que aquele juiz ele é casado com o sócio do escritório da parte contrária, ou que a juíza ela é amiga íntima que vai tomar sol e tomar cerveja na casa da advogada, entendeu? Se você toma esse conhecimento, né? Como é que você toma conhecimento disso? Às vezes é por acaso, às vezes é uma publicação numa rede social, entendeu? Então, a partir do momento que você toma conhecimento de um fato de impedimento ou de suspeição, você deve atravessar uma petição dentro do processo, tá? Tem um processo em curso, né? Nós tivemos a distribuição da ação, marcou a audiência, apresentou contestação, marcou a audiência de instrução. E aí, olha só, você tomou conhecimento que existe um impedimento, né? Que a juíza é amiga íntima da advogada contrária, entendeu? Você tomou conhecimento disso através de um post numa rede social, de um story no Instagram. A parte, né, o seu cliente viu aquele story, tirou um print e te mandou. Aí você vai, atravessa uma petição, pedindo para o juiz, né, se declarar suspeito ou impedido, né, com base naquele fato que você acabou de tomar conhecimento. Você tem 15 dias, né, a partir de tomar conhecimento do fato para arguir esse impedimento ou essa suspeição. Tomou essa providência, né, de interpor essa petição, de atravessar essa petição, o juiz ele tem duas opções. Ele tem a opção de acatar, né, de fazer uma autorreflexão, né? Um juiz evoluído, né? Falou, nossa, realmente, né, eu sou suspeito nesse caso aqui, não tinha nem percebido, né, a minha suspeição, né?
e vou me declarar suspeito ou impedido, e aí ele já remete aqueles autos automaticamente, né, para o seu substituto legal. Por exemplo, ele é titular da vara, ele já manda para o substituto ou manda para outra vara aqui da mesma comarca, né? E aí, mas pode acontecer outra situação do juiz, né? Ele é um cara vaidoso, ele é um cara honesto, íntegro, né? Ou realmente é suspeito mesmo, né? E tem uma parcialidade, né? Dificilmente isso acontece. Eu acredito muito nos juízes, né? Principalmente dos magistrados aqui de Rio Verde, são pessoas muito honestas, muito íntegras. Mas caso ele fala, não, eu não sou suspeito, eu não sou impedido, esse advogado ele está errado, esse fato não tem nada a ver, não se configura, né, uma hipótese dessa, ele pode falar que não, ele declinar aquele pedido, né, negar aquele pedido, né, não se declarar suspeito ou impedido. Se isso acontece, olha só, ele tem que imediatamente instaurar um incidente de suspeição ou impedimento. Ele instaurou esse incidente, né? É um segundo processo. A gente tem o processo principal aqui correndo. Aí houve aqui a minha petição alegando impedimento à suspeição. Instaura o incidente e aí esse aqui o processo principal vai ficar sobrestado, suspenso. E aí aqui a gente vai ter correndo o incidente, tá? O incidente de suspeição ou impedimento. Esse incidente, ele é remetido para o tribunal, tá? Para uma turma analisar se realmente é hipótese de impedimento ou suspeição. E aí, veja bem, esse juiz, né? Ele vai ter o prazo de 15 dias para apresentar a sua defesa em relação ao impedimento ou suspeição. Ele apresenta a defesa, inclusive com rol de testemunhas, com provas, para mostrar que não é suspeito, que não é impedido. E aí o tribunal é quem vai definir se de fato ele é suspeito ou não, beleza? Então nós já falamos aqui da contestação, mas vou falar na próxima aula mais dela, que é muito importante. Falamos da exceção de incompetência material. Nossa, me perdi. Deleta, esquece o que eu falei. Vamos recapitular aqui. Pera cá. Nós falamos da contestação, que vai ter uma aula específica para ela, a próxima aula é dela. Falamos da exceção de incompetência material, que ela é alegada em sede de preliminar dentro da contestação. Nós falamos da exceção de incompetência territorial, que ela é uma petição específica apresentada no prazo de 5 dias contados do recebimento da notificação, e falamos dos casos de impedimento e suspeição, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido, e eu vou estar postando esse material na plataforma e estou disponível para dúvidas. A próxima aula já é de contestação, depois produção de provas, sentença, e aí a gente entra nos recursos, beleza? Muito obrigado, boa noite, um abraço, até mais.